conhece, eu sou o Rodrigo Simonsen, e para quem me conhece também. É uma satisfação imensa estar aqui hoje com todos vocês, no lançamento de um livro tão especial, Depois do Fim, do meu amigo Alex Bezerra de Menezes. Eu escrevi umas palavrinhas sobre literatura, porque ele me obrigou a ter um cerimonial, então vamos lá. Da caverna aos arranha-céus, do garrote às armas de destruição em massa, da vida da tribo à era da globalização, as ficções multiplicaram as experiências humanas, impedindo que nós, homens e mulheres, sucumbamos à letargia, ao egoísmo, à resignação. Nada semeou tanto a inquietação, perturbou tanto a imaginação e os desejos, quanto essa vida de mentiras que acrescentamos à vida que temos. Graças à literatura, para protagonizar as grandes aventuras, as grandes paixões que a vida verdadeira nunca nos trará. As mentiras da literatura tornam-se verdades através dos nossos leitores transformados, contaminados de anseios e, por culpa da ficção, em permanente questionamento de uma realidade medíocre. Feitiçaria, que ao nos induzir que temos o que não temos, que somos o que não somos, fazendo-nos ascender a esta impossível existência, onde, como deuses pagãos, nos sentimos terrenos e eternos ao mesmo tempo, a literatura introduz em nossos espíritos o inconformismo e a rebeldia, que estão por trás de todas as façanhas que contribuíram para diminuir a violência nas relações humanas. Para diminuir a violência e não para acabar com ela. Porque nossa história será sempre, felizmente, uma história inacabada. Por isso temos que continuar sonhando, lendo e escrevendo, que a maneira mais eficaz que encontramos de aliviar nossa condição mortal, de derrotar a corrosão do tempo e de converter o impossível em possibilidade. Depois do Fim é um romance que inspira questionamentos. Quem sairia ileso diante de seus próprios desejos e julgamentos? O sofrimento molda o homem à compaixão? Há na cultura brasileira a chave para nossas misérias atuais? O Brasil de ontem é o Brasil de hoje? Então, para começar essa celebração, eu chamo ao palco a atriz Tainá Marchesoni, que vai fazer uma leitura dramática de alguns trechos de Depois do Fim. Depois continuaremos com o nosso bate-papo. Tainá, por favor. Boa noite a todos. E com vocês, Depois do Fim, Alex Bezerra de Menezes. O céu está ligeiramente encoberto. Uma fresta deixa escapar um clarão luminoso. É a lua rompendo sua prisão, sitiada por nuvens, algumas com as bordas em violenta cor púrpura, resultado das últimas gotas de luz entregues pelo sol poente. É o ápice do entardecer, quando caminho concentradamente pela Avenida Paulista até chegar ao inusitado prédio sustentado por 4 pilastras vermelhas, o que lhe confere um aspecto menos de edifício e mais de concreto animal mecanizado na iminência de dar o primeiro passo. Em garoto, dominado por fantasias mil, tinha dado para mim a certeza de que era visitado por seres espaciais, um pessoal diferente, inusitado, que vivia colado nas estrelas. Mesmo sem saber o que era uma constelação, apontava para um mauléu, e o alienígena dizia que não era aquela não, era outra, mas a Boroeste de Andrômeda. Não lembro bem quantos seres eram, mas todos tinham nomes e sobrenomes. Atendiam ao meu chamado embaixo de um pé de coco que decorava o quintal da minha casa. E agora, pensando bem, deveria ser uma antena disfarçada de coqueiro. Mas como, apesar disso, ele dava frutos anualmente, é uma surpresa e tanto que, em vez de dar cocos, nunca tenha dado choques. O fenômeno sempre ocorria pela madrugada e eu os desafiava a aparecer em praça pública. Obviamente, eu não dizia praça pública, porque um menino de 6 ou 7 anos que use tal linguajar deve ser diagnosticado com alguma virose, dessas que se instalam na mente.
eu sempre pensei assim, dos fantasmas, dos milagres, das impossibilidades que o fora do normal opera. Por que raios não aparecem ou se materializam ao meio-dia, hora crítica do almoço, sei lá, em Pequim, por exemplo? Mas aprendi que esse gênero de criatura tem a virtude da discrição. Só aparece para solitários ou a quem está nos primeiros estágios da semidemência. Quando aumentou nossa intimidade em amizade, ou a alavanca ou a destrói. Eu cobrei sem receio essa aparição pública. Não me recordo bem da resposta das entidades, mas, para me distrair, eles devem ter me entretido com algum pirulito sideral, com um jogo de luzes, com algum truque mais viável do que de mágica. E eu não os aborrecia com mais perguntas, porque, afinal, eram amigos. E amigos, mesmo se tem bigodes de foca e nariz de tamanduá, a gente aceita, porque é amigo. Como dizia aquela música infantil para adultos. No chão de cimento queimado da minha casa, eram disputados os mais sensacionais torneios de futebol de botão da região. O giz subtraído da escola era a cal que demarcava os limites do campo, a grande área, a pequena, o grande círculo, a meia-lua da grande área e as quinas de lua onde se batia o escanteio. Em certames emocionante, eu versus eu, disputávamos partidas inesquecíveis com todos os craques do passado, do presente e do futuro. Todos reunidos no mesmo campeonato. Eu era o deus do próprio esporte, e daí podia reunir quem eu quisesse, sem me preocupar com contratações, épocas, nacionalidades. Se veteranos ou juniores, pouco importava. A magia é ás em unir todos os tempos. Em suma, eram anuladas todas as limitações que faziam o futebol original ficar um pouco sem graça, apesar da grana que amealha. Essa sensação é um pouco semelhante à de Deus em relação a Ayrton Senna. Quando ele corria, era na verdade Deus, brincando de autorama. Calado, na calada da noite, ia até as gavetas de máquina de costura marca Singer, que depois aprendi que também era cantor em inglês. De lá, surrupiava seus aviamentos e a oferta era farta. Pontas de fecho eclair coloridas, colchetes de aço, passamanarias, paetês, franjas, galão, botão bombê ou de poliéster. Ponteiras, retalhos de lycra, velcro de tergal. Era uma exorbitância para a criatividade, entretanto, frágil. A máquina eu devotava o maior respeito e reverência possível, tanto que a chamava por nome e, como por hábito, taquei-lhe um apelido. Batizei-a de tartaruga, esse bicho que é animal e casa ao mesmo tempo, assim como a máquina de costura lá de casa. Era mobília e sustento no mesmo corpo. Dali, me abastecia com os mais espetaculares insumos para a produção das taças, para entregar ao vencedor das acirradas e tensas competições. Com um dedal de marfim, fazia a base do troféu. Sobre ele, um botão feminino com bordas douradas faria o exato papel do ouro, e fitas de cetim que davam sopa por toda a casa eram um ornamento final que dava movimento e leveza para o artesanato ali tornado uma honraria. Os jogos eram todos televisionados. Caixas de fósforos Fiat Lux faziam a vez de câmeras de TV, 8 delas sustentadas por carretéis de linha overlock, todas posicionadas a fim de obter o melhor ângulo dos gols, que meus botões faziam a centenas a cada jogo. A tática era todos no ataque. Meus times possuíam apenas centroavante. Não tinha vaga para zagueiros, porque a liga, que eu também presidia, os considerava uma raça degenerada. Com as costas inteiramente doloridas, pelos 3 dias de estrada e talvez 2.000 paradas que o ônibus insistiu em fazer de minuto em minuto, tomo uma talegada de coragem e aciona a campainha, que deve estar defeituosa porque não apita. Uno uma mão à outra e bato palmas. Num instante, me vejo como se estivesse a aplaudir o passado, ali, reinventado diante de mim.
enquanto o Alex é microfonado aqui, acho que vale a pena contar um pouco a história da nossa amizade e do nosso projeto. Eu e o Alex, a gente se conheceu faz coisa de 10 anos, na aula do professor Leandro Carnal. O Alex, aluno sempre esforçado, vindo do Nordeste, sempre muito curioso, simpático e muito, muito dedicado aos assuntos da mente. Eu também, universitário, louco para aprender o que me fosse ensinado. Desenvolvemos ali uma amizade bastante fraterna em torno das coisas que valem a pena na vida. E a literatura certamente é uma delas. Muitos anos depois, o Alex me procura e fala, eu sei que você está começando a sua editora, gostaria de publicar um livro com você. E eu falei, claro, me manda os originais, eu sempre leio os originais dos amigos. E no encontro seguinte, eu virei para ele e falei, meu Deus do céu, você não me falou que era um grande escritor. E mesmo sendo esse o primeiro romance do Alex, ele já se mostra um escritor, de fato, consolidado. E eu tenho certeza que vocês descobrirão isso muito em breve com a leitura de Depois do Fim. Eu vou parar de falar porque é como se a gente tivesse para assistir o show da reunião dos Beatles com os Rolling Stones e o Wesley Safadão resolvesse cantar uma musiquinha. Então, vem para o palco, Alex e Leandro, por favor. Muito bem. Alex, conta para as pessoas que aqui estão, que livro é esse? Que livro é esse? Não tem pergunta mais fácil, né? Bom, antes de mais nada, assim, eu gosto de contar sempre essa história. Quando o Ayrton Senna ganhou o último título em 1991, eu não era nascido nessa época, não sei vocês, né? Recém-nascidos. E quando o Ayrton ganhou esse título, ele veio pilotando o avião dele. E assim que o avião entrou em espaço aéreo brasileiro, jatos da Força Aérea, né, fizeram escolta. Acho que foi a primeira vez que um civil teve essa honraria da Força Aérea Brasileira. E aí o Ayrton disse pelo rádio, né, que era um presente muito especial para mim e eu agradeço de coração. Então, faço minhas as palavras do Ayrton e digo que é um presente muito especial para mim, todos vocês estarem aqui, e eu agradeço de coração mesmo. Bom, sobre o livro é uma composição, antes de mais nada, muito solitária, muito sofrida também, porque escrever é um ato bastante solitário, mas, ao mesmo tempo, também divertido. Ele vem sendo composto, né, a cada encontro, com a ajuda de amigos, com a ajuda do Rodrigo, do professor Leandro, a quem eu agradeço também imensamente a generosidade. E é isso, acho que, não sei, fica mais fácil para quando as pessoas lerem, Rodrigo. Estão todos curiosos, conta um pouco do enredo. O enredo. É uma coisa também que eu não sei falar direito do enredo. É fácil escrever, não é fácil falar. Falar com o nosso amigo Leandro, que ele fala melhor, mas vou tentar, vamos fazer a minha parte, vamos lá. O livro se passa no final dos anos 90, né, uma época também de turbulência no Brasil, né, com a primeira eleição democrática em 1989, né, 15 de março de 89, desde do golpe de 64, e esse governo sofre uma fratura 2 anos e meio depois. E eu imaginei fazer essa composição desse livro nesse período, não pensando, na entrevista na Rádio Estadão, antes de ontem, o jornalista me perguntou que eu foi oportuno, né, o tema e tal, mas não foi. Eu não pensei, não quis criar o livro pensando nessa possibilidade, né, nessa analogia, nesses momentos que são bastante similares. Não foi. Porque eu acho que foi a partir
muito, muito distante do que nós vivemos hoje. Mas a crise econômica era muito forte, a inflação começava a disparar, o desemprego, a estagnação econômica. E no meio desta classe média, que traduz o pano de fundo do livro, dessas linguagens, o Alex compôs uma obra que eu tive o prazer de ler no original e agora publicada com uma linguagem que eu acho muito especial. Não sei se é o momento, mas talvez se comece a cerimônia, Simonsen, se é o momento de falar daquilo que eu escrevi sobre o texto, mas também antes disso lembrar que temos em mãos, além da beleza do texto, já aqui antecipado pela bela recitação, nós temos um projeto gráfico muito bonito, em meio a uma série de pessoas que anunciam o fim do livro de papel. O livro de papel vira uma espécie de Nosferatu, que volta permanentemente. Ninguém consegue cravar a estaca no coração dele. Em 1992, um colega meu, hoje professor da USP, um grande amigo, dizia que faltavam 5 ou 6 anos para o desaparecimento do livro do papel e o advento soberano do livro digital. Bem, a morte do livro, como a morte da arte, foi anunciada diversas vezes e não foi cumprida. Alex traz, além da beleza do texto, a editora Simons traz uma beleza gráfica que há muito tempo eu não via num livro. Da qualidade do papel, do uso de mais de uma cor, da beleza da capa, da junção dessas cores, propositadamente cor de laranja, a cor da Holanda, a cor do mundo flamengo, a cor símbolo da Flamengo quer dizer da Holanda, gente, não aqui o significante Flamengo é mais forte que o significado original. Flamengo, batavo, holandês, quer dizer sobre este grupo que um dia invadiu primeiro Salvador, depois invadiu Recife e Olinda e dominou todo o Nordeste, ficando ali durante 24, quase 25 anos. E exatamente na terra original do Alex que começou a expulsão dos holandeses. O Nordeste deixou de ser holandês porque ancestrais do Alex em Jaboatão dos Guararapes tomaram a iniciativa de expulsá-los. Então podem reclamar agora com o Alex. O Nordeste podia ser uma próspera província holandesa que começou ali o Brasil, como aparece ali no Museu Ar Livre de Guararapes e da Batalha de Guararapes. Depois eu quero falar um pouco disso, exatamente por ser Pernambuco, o estado onde nasceu o Brasil, a província que mais perdeu territórios por causa da sua rebeldia histórica e permanente, e também o estado de grandes escritores brasileiros, né? Uma das fontes da nossa literatura, exatamente Pernambuco. Que meu pai sempre dizia, alegre, uma informação que eu achava extraordinária, que era uma palavra que tinha 10 letras e nenhuma se repetia. Eu achava isso extraordinário na infância, Pernambuco. Disse isso uma vez em sala de aula, e os alunos disseram, não, professor, tem também ventilador. Então, agora vocês já sabem 2 palavras que têm 10 letras. Não se deve dizer nada para adolescente que eles se dedicam ao tédio imediatamente. Não? E aí vamos falar e debater um pouco essa contribuição do Alex à longa e bela tradição dos escritores pernambucanos. Fique à vontade, por favor. Bem, eu comecei escrevendo quando li a primeira vez o texto e continuei depois, lembrando que o Alex se tornou um escritor de ficção. Ficção, para mim, é tornar crível a sua visão de mundo. Ficção é sempre real, é sempre imanente, quer dizer, pertence ao mundo real, sensorial, sinestésica no sentido que ela remete à maneira do Alex ver o mundo. Conhecendo um pouco da biografia do Alex, eu posso dizer que ela é uma psicanálise com toda a corporalidade da tradição biográfica do Alex. Toda a obra é biográfica e toca no momento em que a ordenada daquilo que nós chamamos de real cruza com a abscissa do sonho sem compromisso. É um ato de desnudamento, um grito, um lamento, um uivo no meio da alcateia para ser ouvido. Escrever, como nós sabemos, é um gesto de uma vaidade enorme e de uma humildade extraordinária. Um autor grita ao escrever que ele é o centro do universo e proclama que o seu mundo é tão comum que pode ser publicado. Mistura de vaidade e de humildade. Fluxo de consciência, resina de embotamento de consciência. Alex é um autor machadiano,
feliz com o mundo das palavras. E quando eu digo machadiano, eu quero me referir que um certo niilismo está presente no Alex, comum ao bruxo do Cosme Velho, aquelas frases construídas por Machado, aquelas expressões que nos surpreendem, como no belíssimo conto A Cartomante, ou A Igreja do Diabo, ou Teoria do Medalhão, qual ao final, ao invés de uma moral da história, temos a desconstrução da moral. Mas a frase do Alex, todos os escritores têm seu grande inspirador, é certamente uma frase machadiana, e acho que a biografia do Alex também dialoga com a biografia do grande Machado, que, ao contrário do Alex, Machado não teve filhos. Essa cepa pernambucana, no tronco tradicional da terra de Duarte Coelho. O texto é histórico como o grande pernambucano Evaldo Cabral de Melo, nosso mais notável historiador vivo brasileiro. O texto é inquietante, com um arranjo de uma semântica similar a outro pernambucano, tísico famoso, Manuel Bandeira. E o texto tem toda a ambiguidade social de Joaquim Nabuco, combatente da escravidão e seduzido completamente pela Casa Grande. Texto moderno, com pequenos quadros, quadros mínimos, para formar um grande quadro, que é Franz Post. E um quadro maior ainda, que é adaptar a cultura europeia aos trópicos, aqueles que Hout ou Post tanto tentaram. Um texto insinua muito, e ele é um signo aberto. Por exemplo, ao ler o início do capítulo 13, Alex não diz, mas faz referência à loucura de Hamlet, sua conversa enviesada com Polônio, com a tríplice repetição, palavras, palavras, palavras. Quando Hamlet fica louco, ele repete essa ideia. As palavras oscilam de um rigor formal extremo. Alex é um arquiteto das palavras e das frases, até a opção de versões gramaticais mais consagradas e populares, como escrever boemia, incorreta, em detrimento de boêmia, já que boemia todos entendem e boêmia virou marca de cerveja. Na página 137. A Jussara de Alex tem 2 S's, e não a indígena e castiça Jussara com C cedilha, aquela que ninguém reconheceria como correta, mas que curiosamente é a correta. Da Ágora à Acrópole, vamos e voltamos em múltiplas soluções. A frase budista que me fica ao final do romance é que o sofrimento é o nirvana do pessimista. Introduz assim, no capítulo 47, este fio de zen bonsai, que estava regado em doses diluídas até então. Se o sofrimento é o nirvana do pessimista, o esvaziamento de qualquer projeto moral, tal como Machado nos ensina tantas vezes, a falta de um romantismo de um Machado cada vez mais dirigido, a única realidade que sobrevive a tudo, do governo Collor ao governo Fernando Henrique e governo Lula. Só podemos pensar no primeiro verme que roer nossas frias carnes. A dor do cotidiano, o desgaste de tudo, a melancolia dos trabalhos e dos dias. Terminei o texto pensando que Alex ficou pensando bastante na morte da Bezerra, jogando com seu sobrenome. Ou seja, e aqui vem a última influência que eu quero destacar na obra, a influência do flaneur, ou seja, de Baudelaire, do homem que percorre as ruas da cidade e olha para o MASP e consegue ver na obra de Lina Bobardi aquilo que foi lido agora há pouco, um monstro mecânico, um transformer do minimalismo brutal da nossa arquitetura. Um homem que percorre as ruas de São Paulo e sua beleza e sua feiura, percorrendo o Brasil igualmente. É essa capacidade de flaneur, essa capacidade de alguém que passeia pelo cais do Sena e compara o Sena ao Ganges e passeia pela carcaça de um cachorro, como no poema In Charrogne, é essa capacidade de Baudelaire, sem a linguagem crua de Baudelaire, mas com a linguagem linear, coordenada de Machado e, acima de tudo, discursiva com o autor, com os leitores. Essa linguagem dialógica me faz concordar com aquilo que disse o Simonsen ao início, e é difícil talvez dizer isso quando se está próximo da pessoa. É preciso que as pessoas morram para nós termos uma distância mínima delas,
nós temos, sem dúvida, com essa obra, o nascimento de um grande escritor brasileiro. E este é um momento especial. Vocês, talvez, na sua biografia, possam colocar: eu vi o lançamento do texto depois do fim. Depois nós preparamos questões para constranger o Alex, que é a nossa função de amigo, trazer à tona todas as inseguranças possíveis, que é o que fazem os amigos em nome do afeto. Né? Posso ir embora agora? Vamos ao constrangimento, então. Vamos lá. O professor Karnal falou que toda literatura é autobiográfica. Em que medida você sente essa relação com esse livro? E também o professor falou muito da influência machadiana, que ela estava presente especialmente no seu primeiro livro, o livro de contos, Incandescências. Nesse romance, você acha que permanece Machado ou outras influências aparecem de um jeito bastante explícito também? Bom, Machado continua sendo uma espécie de guia literário, vai continuar, será sempre ele o norte a ser seguido, não obstante a distância que separa e tal, mas obviamente ele, como um grande artista, é atemporal. Mas eu tentei, por um esforço, né, Harold Bloom, que o professor conhece bem, chamaria isso de angústia da influência, né? Eu tentei me distanciar o quanto pude dessa influência que é obsessiva. Eu lembro que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas uma vez, gostei mais ou menos. Depois li uma segunda, terceira, oitava vez. Na 18ª vez eu escondi o livro, porque eu já não conseguia mais. O livro ficava na minha cabeça, assim, de forma muito obsessiva, porque eu achava aquilo extraordinário. E eu lembro, Dostoiévski quis render uma homenagem a Charles Dickens, né, um grande escritor inglês. Ele escreveu uma versão da Loja de Antiguidades chamada Humilhados e Ofendidos. Talvez essa tenha sido a mais extraordinária homenagem que um escritor rendeu ao outro, né, escrevendo uma versão do próprio do autor. E eu quis tentar fazer isso também com o meu livro agora. O livro do Machado, Memórias Póstumas, tem 58 mil e algumas palavras. O meu livro também tem 58 mil palavras. Eu quis fazer essa... Eu não sei como se diz isso, professor. Por favor, me ajude. Uma métrica honrada. Uma métrica honrada. Pois é. Como eu não conseguia, eu sabia que eu não conseguia alcançá-lo pelas letras, eu tentei pelos números, né? É uma possibilidade. Mas a verdade é essa, que eu tentei me distanciar ao máximo, mas a sombra dele estava perene, né? Como Isaac Newton disse, se eu cheguei onde eu cheguei é porque me apoiei no ombro dos gigantes. E você também é um dos gigantes, cujo ombro eu me apoiei também. Menos. Professor Leandro, hoje eu assisti a um documentário da grande escritora Fran Lebowitz, e ela dizia que existe uma leitura meio filistina dos nossos tempos, em que a gente sempre tenta buscar uma utilidade à literatura, tentar buscar lições na literatura, e quando a literatura muitas vezes simplesmente é uma janela para outros mundos, outras possibilidades. Você acha que isso está presente também nesse livro, Depois do Fim, e em que medida também isso é importante para a literatura como um todo? Como eu sou professor e não literato, eu vou aproveitar para explicar que a palavra empregada filistinismo é uma palavra surgida no 19 com o sentido de destruir o sentido original de algo e inseri-lo no mercado a preço baixo. Os professores sempre têm preocupação se a plateia entende. Vocês literatos não têm essa preocupação. Então, toda literatura é bela exatamente pela inutilidade dela. As coisas mais importantes da vida, do amor a uma flor, elas são bonitas pela inutilidade.
Se toda a biblioteca de Washington, a maior que a humanidade concebeu até hoje, pegasse fogo, isso seria menos sentido do que a paralisação do metrô por 5 minutos. É essa questão da beleza inútil da cultura que nos torna exatamente humanos, porque, ao contrário dos animais, que só fazem coisas práticas, úteis, inseridas numa utilidade, a literatura introduz uma inutilidade fundamental. Alex citou um autor que nós dois amamos, Dostoiévski, citou o homem cuja leitura de Crime e Castigo, a compreensão da cena em que Raskolnikov mata as irmãs, a compreensão, por exemplo, dos irmãos Karamazov, a compreensão do conto dentro dos irmãos Karamazov, o Grande Inquisidor em particular, são daquelas literaturas para a gente pensar quase com raiva. Eu sempre defini que eu ganhei do acidente genético que me formou, eu ganhei a intelectualidade exata de Salieri, a capacidade de entender o gênio alheio e a incapacidade de reproduzi-lo. Porque as pessoas perfeitamente burras são muito felizes. Elas passeiam pelo mundo com uma felicidade única e tudo que elas não entendem, elas dizem que é idiota, ou enrolado, ou complicado. E elas passam pelo mundo com uma felicidade profunda. Os grandes gênios são muito angustiados, raramente um gênio é muito feliz. E há no meio uma grande parcela da humanidade, na qual eu me incluo, e que eu chamo de Salieri. Eu sei que Mozart é um gênio. Eu sei que Clarice Lispector é um gênio. Eu sei que Adélia Prado é um gênio. Eu sei que Machado é um gênio. E eu não consigo fazer como eles. É uma crueldade. É um grau de inteligência cruel. Eu gostaria de ter aquela certeza que tem as pessoas simples. Então, a literatura é, por definição, inútil. A literatura é, por definição, eu posso dar a ela sentido, por exemplo, político. Eu posso dar a ela sentido político, posso dar a ela missão política. Em geral, quando a missão acompanha a arte e a literatura, ela, em parte, destrói a arte e a literatura. É o caso do realismo socialista, é o caso da arte nazista. Algumas poucas vezes a arte é tão boa que ela supera seu objeto político, como é o caso do Encoraçado Potemkin, Encoraçado Potionkin, em que o autor consegue, com um objetivo político, fazer uma obra-prima do cinema. É o caso de muitos outros. Mas eu queria resgatar uma outra influência não dita para dar sequência a essa questão, que é também um advogado que se dizia escritor formado em direito, que é Franz Kafka. Os contos, como Numa Colônia Penal, considero até hoje uma reflexão que vai anos-luz à frente da reflexão, por exemplo, de Beccaria sobre os delitos e as penas. Como é que alguém consegue pensar tão mais que um grande jurista iluminista italiano, que é o caso de Kafka Numa Colônia Penal, ou o clássico Processo, ou o Castelo, e o conhecidíssimo Metamorfose. Então, eu aproveito para devolver essa pergunta para o Alex, que foi feita a Kafka. Você é um advogado que escreve ou é um escritor que advoga? Escrever é a sua atividade de horas vagas ou advogar é a atividade de filistinismo que você utiliza para sustentar a carreira de escritor? Professor, eu tento fugir, mas vocês sempre me voltam ao Machado, né? O primeiro parágrafo das Memórias é a dúvida shakespeariana dele, talvez, de saber que se ele é um autor de fundo ou um defunto autor, tal qual comigo. Eu digo que, na verdade, nas horas vagas eu trabalho. E na hora de trabalhar mesmo eu escrevo. É isso. Estou bem? Sério, posso seguir a carreira do... Escritor ou de advogado? Mas o que... na verdade, eu tenho uma relação com o estado de coisas, né, com a condição humana mesmo, uma relação de muito desencanto, né? Na entrevista lá da Rádio Estadão, eu falei lá para o jornalista que eu ia fundar o Partido Nacional do Desencanto. Eu tenho muito desencanto com a vida, não pela beleza, a vida é bela, né? Machado, que era um pessimista clássico, diz a lenda que a última frase que ele disse, antes de morrer, a vida é boa. Goethe disse para entrar luz, né? Estava morrendo, mais luz, mais luz. Então, assim, para um pessimista, né, dizer que a vida é boa,
é muito sintomático. E, para mim, também funciona dessa maneira. Mas eu prefiro enxergar a beleza das coisas no detalhe, na simplicidade, pisar na areia de uma praia, no amanhecer do dia. Isso é uma sensação quase divina. Mas, por ser tão banal, talvez as pessoas não tenham não façam disso uma experiência sensorial, por assim dizer, né? Eu vejo o belo, vejo a vida no detalhe. Acho que é isso. E por que Franz Post? Bom, o professor ajudou a responder no belíssimo texto que ele preparou. Franz Post vem ser uma idealização. Imagine que um europeu, século XVII, vem para uma terra que era desprovida de absolutamente tudo, né? A gente está falando aí em 1640, o Brasil tinha 140 anos de que foi descoberto e tal, e o desafio, né, de uma companhia, né, da companhia que Maurício de Nassau, que foi o comandante dessa invasão, né, trouxe, assim como Alexandre da Macedônia fez 1000 e tantos anos antes, trazer cientistas, filósofos, artistas e pintores. Então, Franz Post vem a retratar os primeiros registros que existem nas Américas, em todas as Américas. Franz Post é o primeiro a retratar isso. E como eu venho, meu pai nasceu na cidade de Sarien, ali perto e tal, minha mãe também é da mesma região. E quando eu descobri isso, eu fiquei absolutamente fascinado. Imagine que um pintor de uma importância histórica extraordinária, né, vem nascer num lugar onde eu frequentei na minha infância, e as pessoas não se dão conta disso, né? Então, é um pouco um desejo de reatar essa história que está mais ou menos perdida, né? Os quadros de Franz Post estão espalhados por todos os lugares dos grandes museus do mundo, né? Tem valores aí extraordinários, e as pessoas, até mesmo da região, não têm muita ideia da importância, né, de Franz Post. E tentar ser um pouco mais profundo, talvez, é tentar fazer essa união entre um Brasil possível, né, que fica na cabeça do historiador, professor historiador, ele talvez se martirize um pouco com isso, dessa impossibilidade, né, o que seria do Brasil se a colônia do Nordeste fosse holandesa. Essa resposta, na verdade, ela já existe. Ela já existe porque algumas possessões holandesas na África, por exemplo, continuam sendo a África. Não se tornaram Amsterdã. Porque, obviamente, a natureza, né, a intenção dessas colônias são sempre extrativistas. Eles não têm menor interesse em desenvolver o lugar. Exceção feita, talvez, aos Estados Unidos, né, que vieram quando os irlandeses vieram e tal, no século XVII, XVI, vieram com um projeto de nação pronto, né, de formar uma nação. E o Brasil teve essa possibilidade, né, teve esse sonho que não foi concretizado. E, para responder a pergunta, é isso, é tentar unir essas duas pontas, né, essas duas pontas impossíveis, na verdade. Porque, ainda que tenhamos feito toda essa revolução política, né, ter provado todos os meios de governo, sobretudo no século XX, né, tivemos um ditador no século XX, né, que foi Getúlio Vargas, por exemplo, a democracia, estado de exceção, congresso dissolvido, então a gente não tem um rumo. O Brasil não tem um rumo, né? O Brasil é um país, é uma nação em busca de um rumo, de uma direção. Pegando então esse gancho, uma pergunta aí fica bastante clara, né? Na leitura do livro é essa de que se o Brasil de ontem é o Brasil de hoje. Os historiadores se dividem a respeito. Marx, por exemplo, disse que a história se repete. Na primeira vez ela é uma tragédia, na segunda é uma farsa. A ideia de uma história cíclica é uma ideia interessante. O princípio da história é que nada se repete e que a ideia de que não há nada de novo sob o sol, contido no livro pessimista do Eclesiastes, é uma ideia absolutamente impossível em história, porque cada período é um período novo.
Não aprendemos nada com a história que foi definida por Cícero como mestra da vida. Se assim fosse, é uma mestra ruim, posto que nós continuamos repetindo as mesmas questões. Talvez se refira a essa capacidade que nós temos também do ponto de vista biográfico. Um homem casa jovem, constrói com a sua esposa o patrimônio, aprende, cresce em sabedoria, amplia seu CPF, cria um CNPJ, cria mais sabedoria, chega ao máximo da sabedoria e abandona a primeira esposa e casa com uma de 18. Quer dizer, depois de aprender, ele mostra que não aprendeu nada, não? Mas diz que ela é muito madura para a idade. Ou seja, a nossa incapacidade de aprender como civilização e como pessoas, ela é notável. Pergunta que eu fiz, repetindo Jared Diamond agora há pouco, na Ilha da Páscoa. O que pensou o último Rapa Nui, o último indígena da ilha, ao cortar a última palmeira e condenar a ilha ao desastre ecológico? O que pensa a pessoa que faz a última parte? E voltando ao tema do nosso encontro, que é o Alex, é exatamente como coordenar o fato de que é evidente a melancolia do Alex pelo sentido europeu. Ou seja, nós não éramos nada, nós não somos. Franz Pouso foi o primeiro a pintar, porque na cabeça da maioria de todos nós, e absolutamente essa nossa base, a primeira pintura a óleo é a primeira pintura que vale, e não a primeira pintura rupestre, não a primeira pintura indígena, que aqui existia 12.500 anos antes de Franz Pouso ou a Holanda serem alguém. Mas exatamente essa é a marca nossa de brasileiros, de todos. É aquilo que Mário de Andrade, tão maior que nós, disse: eu sou um tupi tangendo um alaúde. Eu sou um tupi, título de um lindo livro da Gilda de Mello e Souza. Eu sou um tupi, eu sou um indígena, eu não sou europeu. E quando eu me acho europeu e vou para a Europa, eu vou para a fila correta do passaporte. Eles nos empurram para a fila correta, o terceiro mundo, né? O caldeirão dos horrores. Vamos para lá. Por isso que nós, brasileiros, temos essa identidade ambígua que nos marca a todo instante. Todos os povos, ao expulsarem um invasor, franceses com os nazistas, ingleses com os normandos, todos os povos, ao expulsar o invasor, tornam esse dia uma data nacional de glória. Os brasileiros perguntam por que os holandeses não ficaram entre nós. É essa a nossa ambiguidade. É essa a nossa ambiguidade. Essa ambiguidade não nos torna melhores ou piores, nos torna até mais criativos. E a solução foi ser, às vezes, bastante comum, o indigenismo, às vezes foi o tropicalismo, fazendo que a gente optasse pela canibalização, ou seja, como escreveu o Oswald de Andrade, né? Quando o bispo Sardinha se apresentou aos índios caetés e foi devorado, era a primeira interação, de fato, entre a cultura europeia e a cultura ameríndia, né? Resultando nas fezes desses índios o primeiro produto mestiço, de fato, matéria-prima europeia e produto final indígena, não? Canibalizamos, utilizamos retóricas, construímos tudo isso, e isso nos torna inteiramente originais. É aquilo que no passado chamávamos, quando eu estudava na USP, ideias fora do lugar. Depois isso foi afastado como teoria, mas ainda fica sempre essa ideia. Nós julgamos o Brasil a partir de um critério europeu, mas o Brasil continua existindo a partir de muitos critérios. E eu gosto dessa contradição nos textos. Era de Machado, que se dizia niilista, que dizia que não acreditava em nada, que no final da Cartomante disse com clareza que qualquer profecia era pífia, e ao perder sua grande companheira, depois de uma vida inteira portuguesa, escreveu talvez o soneto mais profundo de amor de um marido por uma esposa. Então Machado também continuava um pouco Helena, um pouco ressurreição, um pouco romântico ainda dizendo que o sentido ainda estava nessa relação pequeno-burguesa de um alto funcionário público com a sua esposa portuguesa, e da profunda felicidade que eles tiveram a vida inteira. A vida inteira. Então, o que eu gosto no texto do Alex, e gosto muito, é exatamente essa contradição. O Alex é um tupi, tangendo o alaúde, é um pernambucano lendo Shakespeare, é um brasileiro aventurando-se pelos textos de Dostoiévski, e é esta junção
que eu acho que nos faz uma terra tão rica em literatura. Não é diferente daquilo que foi sempre feito na literatura brasileira, com raízes europeias, pretensões tupiniquins e uma folha absolutamente original, única, fora de qualquer padrão, que nós poderíamos estender aqui a noite toda. Lavoura Arcaica, de Raduan Nasser, As Terras do Sertão Sem Fim, do Mário Palmério, A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, os contos de Machado, um mais impressionante do que o outro. O único crime que eu e o Alex já comentamos é que Machado é dado para adolescentes que criam por ele um ódio absoluto na escola e nunca superam isso. Machado nunca poderia ser dado a alguém com menos de 30 anos, nunca poderia ser dado a alguém que ainda achasse que o mundo se centra ao redor dele. Machado é um autor para depois dos 30, como Clarice é uma autora para depois dos 45, pelo menos. Como Clarice disse no início do lindo livro A Paixão Segundo GH, este livro é para todo mundo, mas eu gostaria que fosse lido apenas pelos de alma formada. Não, o livro do Alex é para todo mundo. Será comprado por todos. Será lido por muita gente. Alguns vão entender com o tempo. E alguns vão entender completamente diferente do que ele desejou escrever. Isso a gente chama ou literatura ou casamento. Um fala e o outro entende de forma completamente distinta, né? E no fundo das duas coisas resta essa ideia brasileira, tropical, de uma ideia fora do lugar, não citando meu ex-professor Schwartz, mas de uma ideia fora do lugar. Ou seja, nós somos aquilo que Alejo Carpentier definiu para o Caribe. A América Latina é a terra das impossibilidades ilimitadas. É o fato de nós sermos ilimitadamente impossíveis que nos torna fascinantes. E uma civilização relativamente jovem e ainda muito dinâmica. Eu comecei brincando com a crise que o Alex descreve, porque quem já passou por várias crises não vê nessa o fim do mundo, vê apenas um fim de um mundo. Disse um velho fazendeiro baiano do Recôncavo ao ser proclamada a República, perguntado pelo Partido Republicano da Bahia se ele apoiaria a República, disse que preferiu o Império. Perguntado por quê, já que a República favoreceria tanto os interesses da Bahia, ele disse: o imperador Dom Pedro era um porco gordo há 50 anos no poder. A República vai trazer um leitão faminto a cada 4 anos. E isso, dizia ele, preferia o Império. Mas isso era 1889, um outro período completamente diferente do atual. Se eu for pessimista como Machado, e cético como Alex, e cínico como Leandro Carnal, que seria a junção de todas essas coisas, eu repetiria como o Príncipe Salinas, da obra El Gato Pardo, Leopardo do Grande Lampedusa. É preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve. Ou seja, em toda a literatura este é um grito. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, dizia Camões, e tudo permanece como sempre esteve. A nossa vida não tem sentido, não vamos para lugar nenhum, a melhora vai ocorrer, mas depois piora de novo, e todos morreremos. O que nos consola? Literatura e música. É só o que nós temos entre agora e o fim inevitável. Quem hidrata a pele diariamente vai morrer. Quem não hidrata vai morrer. Quem tem cuidados extremos com a pele será um cadáver bonito, lustroso e vai morrer. Quem não tem cuidados com a pele morrerá igual. Quem só come comida orgânica e natural vai morrer. Quem come só porcaria vai morrer, e mais cedo, inclusive, sem os sofrimentos da degeneração física, né? Entre agora e o ponto terrível do nosso fim inevitável, só tem duas coisas: ler bons livros, como o que o Alex citou de autores e como o que ele está agora escrevendo, entrando neste panteão de autores, e escutar boa música e compartilhar com amigos e com as pessoas que amamos um bom vinho, um bom livro, uma boa música. É isso que nos torna possíveis e prováveis deste caniço pensante, segundo Pascal, sobre este homem que para Sócrates é o único ser que sabe que vai morrer e por isso é melancólico por natureza. Nenhum cachorro é melancólico, nenhum cachorro é depressivo, nenhum cachorro, porque nenhum cachorro sabe que vai morrer. E nós sabemos que morreremos. Dentro de 50, 100 anos nós morreremos para ser uma noite boa.
Mas eu acho que é isso que me alegra em ler bons textos como o texto do Alex. É entender que aqui está a única ponte entre nós e a impossibilidade de ser humano, que é a literatura. Este é o lado bonito de escrever, é o lado bonito de compor, é o lado bonito de passar a produzir pensamento para as pessoas interagirem, redarguirem, contestarem ou simplesmente terem uma reação bovina com o livro. Ou seja, entendendo alguma coisa. Bem, depois dessa fala muito bonita, um tantinho depressiva, acho que vale a pena a gente tomar um vinho e celebrar. Então, eu gostaria de agradecer profundamente ao professor Karnal pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, de ter escrito essa bonita orelha. E gostaria de agradecer também ao amigo querido Alex pela oportunidade de editar um livro tão bonito. Obrigado a todos vocês. Grande abraço a todos. Obrigado, boa noite.